Olá, seja muito bem-vindo. É hora de saber o que é notícia na corrida eleitoral. Eu, Joyce Hasselman, junto com Lauro Jardim, trago para você um giro rápido com nossa reportagem e a análise do que realmente interessa. É o Giro Veja Eleições 2014. Eduardo Campos foi enterrado ontem e o clima era muito mais de campanha eleitoral do que de cortejo fúnebre. O tom, minha gente, ficou muito claro. Marina Silva é candidatíssima, deve anunciar na quarta-feira. Ela é beneficiada com a comoção popular e com o apoio da família de Campos à candidatura dela. A sucessora de Eduardo Campos na disputa pela presidência inaugura um novo momento eleitoral. Hoje teve pesquisa Datafolha que mostrou o empate técnico entre Marina e Aécio Neves num primeiro turno. Ela com 21, ele com 20. A margem de erro é de 2 pontos. Dilma Rousseff aparece com 36% das intenções de voto. Mas os números de um eventual segundo turno, entre elas, Dilma e Marina, trouxeram desespero à turma do PT. A análise de toda essa história e os rumos da campanha já, com Silvio Navarro. E a decisão tomada hoje pelo PSDB, pela campanha de Aécio Neves, em primeira mão, você acompanha no seu Voto no Radar com Lauro Jardim. E para abrir o giro de repórteres, eu converso com a Larissa Borges, que acompanhou toda a movimentação do velório e enterro de Eduardo Campos, ela que está no Recife. Fala, Larissa. O enterro do ex-governador de Pernambuco, Eduardo Campos, ganhou tons político-partidários e pode ser avaliado como o início da nova candidatura do PSB à presidência da República, dessa vez com a ex-senadora Marina Silva. Ela foi ovacionada pela população que lotou o cemitério aqui no Recife e, enquanto era recebida como a nova candidata do partido, o cortejo com os restos mortais de Eduardo Campos percorria um trajeto de 2 quilômetros ao som de jingles de campanha. Pela primeira vez, a mãe de Eduardo Campos, Ana Reis, fez um aceno à população que acompanhava o cortejo e, com as mãos, mostrou o número do PSB, como se estivesse pedindo votos. O filho mais velho do político, João, que chegou a cogitar se candidatar a deputado federal este ano, puxou cantos em memória do pai e, claro, exaltou o PSB. Lembrando que apenas na quarta-feira o partido vai confirmar o nome de Marina Silva como a nova candidata à presidência da República. Larissa Borges, do Recife, Giro Veja, Eleições 2014. Ainda do Recife, Thalita Fernandes tem informações. Thalita, teve reunião aí na capital pernambucana. Como é que foi o dia após enterro de Eduardo Campos? O enterro teve muito mais clima de campanha do que propriamente aí de uma cerimônia fúnebre. Boa tarde, Joyce. Estou aqui no Recife. Hoje de manhã tem uma reunião do PSB, da Executiva com a militância de Pernambuco. Agora de tarde as reuniões foram encerradas aparentemente e a Renata Campos, que é a viúva do ex-governador de Pernambuco, recebe alguns familiares, pessoas próximas, porque hoje é o aniversário dela. Hoje a Renata Campos se pronunciou e deixou muito claro que vai entrar na campanha eleitoral, não é, Thalita? O tom da reunião de hoje foi deixar claro que ela e o candidato pelo PSB ao governo de Pernambuco, Paulo Câmara, são os dois representantes do que eles chamaram de ideais e objetivos do Eduardo Campos. Eles sinalizaram que os dois são os líderes que vão assumir o partido aqui no estado. Conversando com o pessoal do Executivo, eles não deixaram claro como vai ser a participação dela na campanha nacional. Mas aqui no estado ficou muito claro que ela vai ter bastante voz ativa e que o Paulo Câmara também representa o desejo de Eduardo Campos. E do Recife a gente vai para o Rio de Janeiro. O dia a dia dos candidatos à presidência da República. Daniel Aidar acompanha Aécio Neves, que passou o dia em campanha aí no estado. Fala, Daniel. Hoje o Aécio fez a primeira aparição dele com discursos após a morte trágica do candidato Eduardo Campos. E ele se mostrou muito confiante com os resultados da pesquisa Datafolha, que colocam ele em empate técnico com a Marina Silva, que marcou 21%, e ele com 20% empatado com ela. Apesar disso, ele acha que vai chegar ao segundo turno e que não é o caso de priorizar um embate com ela. Nas palavras dele, ela não é a principal adversária dele nesse momento. Ele vai insistir em uma candidatura, em uma estratégia de embate
com a presidente candidata Dilma Rousseff. E foi a segunda visita do Aécio a uma favela aqui no Rio de Janeiro. Ele veio a Vigário-Geral há mais ou menos 3 semanas e agora voltou aqui à favela Dona Marta, que é uma favela com unidade de polícia pacificadora, um programa que virou a principal vitrine do PMDB aqui no governo do estado. E do Rio, a gente vai direto a Brasília. Gabriel Castro, hoje a presidente candidata Dilma Rousseff, logo mais, concede uma entrevista ao Jornal Nacional e amanhã começa a campanha de TV. O Gabriel Castro vai estar acompanhando os preparativos da dona Dilma para esta entrevista. Fala, Gabriel. Olá, Joyce. A presidente Dilma Rousseff ficou hoje reclusa no Palácio da Alvorada, se preparando justamente para a entrevista do Jornal Nacional, que vai ao ar pouco depois das 8 horas da noite de hoje. Portanto, ela cancelou os compromissos oficiais que teria hoje para se preparar para essa entrevista, que estava programada para a semana passada e foi adiada por causa da morte de Eduardo Campos. A presidente, nessa semana, vai se dedicar a viajar ao Brasil para gravar imagens para os programas eleitorais. Ela vai visitar algumas obras que inaugurou, assim como já havia feito nos últimos dias, nas últimas 2 semanas. Isso tudo porque a prioridade para ela agora não é comparecer a comícios, e sim convencer o eleitor que está ligado, vai ficar ligado no programa eleitoral. Portanto, a presidente está deixando um pouco de lado as atribuições do governo para se dedicar à gravação de imagens para a campanha eleitoral. De Brasília, Gabriel Castro, Giro Veja, eleições 2014. Bom, tá aí a presidente Dilma que está se preparando, né, para esse momento, logo mais a sabatina no Jornal Nacional, e tem que se preparar mesmo, até porque a gente sabe que falar não é uma das qualidades da presidente Dilma. Ela se enrola toda, vira e mexe, fala bobagem, e estar exposta no Jornal Nacional e acabar falando uma besteira no meio do caminho pode ser muito, mas muito prejudicial à campanha da petista. Por isso, os momentos de tensão e a preparação toda aí da presidente. E fechando o Giro Veja, eleições 2014, com a nossa reportagem, Silvio Navarro vai me falar um pouquinho desse novo cenário eleitoral do país. Ô Silvio, logo no início desse jornal, eu contava aqui para os nossos ouvintes os números da pesquisa Datafolha, que são números que, trocando em miúdos, não são bons para ninguém. Marina queria mais. Dilma se assustou em ver a possibilidade de perder num eventual segundo turno para Marina Silva. Aécio Neves está tecnicamente empatado, mas é aquela figura menos conhecida dos 3 nomes que se apresentam. E aí, Silvio Navarro? Pois é, Jorge, pelo giro dos repórteres aí deu para perceber que a campanha recomeçou no Brasil, né? Depois desse luto pela morte de Eduardo Campos, temos campanha de novo. E agora com algumas respostas que vão precisar ser resolvidas nos próximos dias, né? Quem é essa Marina? Eu acho que essa é a principal pergunta neste momento. Quem é essa Marina, essa nova versão da Marina Silva? É aquela Marina inflexível nas negociações? Basta a gente lembrar da lei de biossegurança, das pesquisas com células-troncos, né? Todas as travas que ela impôs quando era ministra do Meio Ambiente para liberar licenças para as grandes obras, aquela Marina cercada de messianismo, né? De achar que é predestinada, né? Será que ela vai rever toda essa posição? Como é que ela vai fazer campanha sem pisar em determinados palanques, né? Vai enfrentar uma eleição com problema, por exemplo, nos 3 maiores colégios eleitorais, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, né? Que parte do programa do PSB que o Eduardo havia apresentado ela vai cumprir, que parte ela não vai cumprir, né? Acho que tudo isso vai começar a ser respondido a partir de amanhã, a partir de quarta-feira, quando ela vai ter que enfrentar o papel de candidata. A bancada do Jornal Nacional, por exemplo, você citava agora há pouco que a Dilma vai enfrentar a bancada do Jornal Nacional hoje, né? A Marina foi convidada também para o Jornal Nacional. Então, ela vai ter que assumir esse papel de candidata e responder essas perguntas. Então, nós vamos poder saber, né, se a Marina de 2014 é aquela mesma candidata de 2010. Agora, a gente pode esperar uma Marina mais flexível nesse momento, até porque ela está, como se diz aí, com um olho no peixe e o outro no gato, né, Silvio? Sem dúvida. Agora, se for aquela mesma candidata de 2010, eu me arriscaria a dizer que essa avaliação que o PSDB fez agora, neste momento, é de que os 21% dela não são patamar de largada, é teto.
Muito bem, Silvio Navarro, obrigada pelas informações. E para fechar agora sim com comentário, o seu voto no radar. Eu conversei há pouco com Lauro Jardim. Lauro Jardim, você sabe que eu tô aqui cá com os meus botões, me perguntando se a pancadaria vai ser intensificada já nesta semana ou na semana que vem. O PT já começou a bater em Marina Silva, não diretamente, mas com seus blogueiros, com as redes sociais. E o PSDB parece que vai colocar um pouquinho o pezinho no freio, pelo menos enquanto der. Fala, Lauro. Tudo bem, Joyce. Olha, na campanha do Aécio, a decisão é a seguinte: não vai começar agora a pancadaria do Aécio sobre a Marina, que é o que se imagina o primeiro alvo dele. Não vai ser, porque a prioridade agora da campanha do Aécio é fazê-lo torná-lo conhecido. Ele, pelas pesquisas internas do PSDB, ele é conhecido apenas por 60% dos brasileiros. Então, ele quer se apresentar à população. Ele vai deixar a pancadaria, nesse primeiro momento, para o PT, que, aliás, desde ontem já está fazendo isso através da rede gigantesca que eles têm na internet, de blogueiros e outras formas de atuação na internet. Esse jogo já está sendo feito pelo PT. O Aécio não vai começar isso agora. Agora, dá para segurar muito, Lauro? Porque essa é uma estratégia de curto prazo, né? Daqui a pouco não tem jeito, porque é Aécio brigando com Marina ali também. Sim, na verdade isso é uma estratégia para os primeiros 10 dias no máximo, e aí eles vão ter que calibrar quando começar a bater. Eles estão contando, como eu disse, que o PT faça inicialmente esse serviço. Então, eles vão se segurar para tentar apresentar o Aécio. Isso é o que está deixando a equipe lá do PSDB ocupando todos os espaços. Eles têm que mostrar que o Aécio, eles querem, por exemplo, reforçar a ideia que o Aécio é mudança, que é o que o brasileiro quer, com segurança. É um pouco o mote da campanha agora. Quer dizer, a Marina seria uma mudança? Seria, mas não com segurança. É isso que o PSDB quer enfatizar. É colocar o PT a favor do PSDB, trabalhando a favor do PSDB. Exatamente. Resumindo, é isso de bastidor, mas é isso que o PSDB quer arrancar do PT. Exatamente. Muito bem, Lauro Jardim, o seu voto no radar. Ô, Lauro, mas cá entre nós, hein? Conta pra mim aqui pra gente fechar. Essa pesquisa da Datafolha mexeu ali com os ânimos das campanhas, mas no final das contas, os números que aparentemente não são tão bons para o Aécio, acabam sendo, porque a Aécio, como você acabou de dizer, é o menos conhecido dos três que lideram essa pesquisa, hein? Exatamente. E tem um outro dado em relação ao 36% da Dilma, ou seja, aparentemente ela manteve os 36%, mas quem der uma investigada nos números da Datafolha, olhando a pesquisa completa, vai ver o seguinte: o governo dela aumentou a aprovação nesse último mês em 5 pontos, então normalmente ela deveria ter subido na pesquisa. O que se supõe, vendo esse melhora da aprovação, mas o número dela permanece mesmo na pesquisa, é que ela talvez, se não tivesse esse efeito Marina, ela teria subido. E outra coisa, aumento da aprovação dela no governo certamente está ligada à inflação do mês passado, que foi 0,1%, e sobretudo nos alimentos, que é onde conta, onde a população faz as contas ali, ela não aumentou. Isso certamente foi o que aumentou a aprovação do governo Dilma. Muito bem, obrigada, Laura. Até amanhã. Até amanhã, Joyce. Muito bem, minha gente. Muito obrigada pela companhia e pela participação de todos. Encerramos aqui o Giro Veja Eleições 2014 e o seu voto no radar. E você espia em veja.com. Até amanhã. Tchau.